Pessoal, vamos ver hoje 3 propriedades integrais. A primeira delas é multiplicação por uma constante. A integral de k f de x é igual a k integral de f de x dx. Ou seja, a integral é um somatório. O somatório de um produto com uma constante é a mesma coisa que retirar a constante e multiplicar pelo resultado do somatório. Segunda propriedade, integral da função oposta. Integral de menos f de x dx é igual a menos a integral de f de x dx. E a terceira propriedade, soma e diferença. A integral de f de x mais ou menos g de x, duas funções, multiplicada pelo diferencial dx, é a mesma coisa que a integral de f de x dx mais ou menos a integral de g de x dx. Então, vamos fazer um exemplo, pessoal. Um exemplo de cálculo de integral. Vamos calcular a integral de x ao quadrado menos 2x mais 5. Isso aqui multiplicado pelo diferencial de integração. Vamos determinar quanto vale esta integral. E depois vamos fazer análise no MATLAB. Bom, primeiro passo, nós podemos aplicar a propriedade da soma e da diferença e desmembrar essa integral em 3 integrais. Vai ficar integral de x ao quadrado dx menos a integral de 2x dx mais a integral de 5 dx. Vamos calcular cada uma delas. Primeira integral. Qual o resultado da integral de x ao quadrado? Para isso eu tenho que responder a pergunta: quem que vamos derivar em relação a x para obter x ao quadrado? Primeira tentativa. Se a gente derivar x ao cubo em relação a x, vai descer o 3 e vai subtrair 1. Então vai ficar 3x ao quadrado. Temos que eliminar esse número 3 aqui. Para isso, a gente deriva x ao cubo divididos por 3 em relação a x. Isso vai ficar 1/3. Mesma coisa, derivada de 3x de x ao cubo, vai descer o 3 e vai ficar x ao quadrado. Simplifica, simplifica e vai me dar x ao quadrado. X ao quadrado é exatamente o elemento que está sendo integrado. Portanto, a solução da integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Logo, a solução da integral x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Vamos resolver a próxima integral, que é 2x dx. É a mesma pergunta. Quem que vamos derivar em relação a x para obter 2x? A primeira tentativa é derivar x ao quadrado em relação a x. Se a gente derivar isso, vai descer o 2, vai subtrair 1 e 1 vai ficar exatamente 2x. Portanto, a solução da integral 2x dx é x ao quadrado. Então, a solução da integral de 2x dx é igual a x ao quadrado. Próxima integral. 5x dx. Quem que a gente deriva em relação a x para obter o número 5? Aqui é fácil. A primeira tentativa é derivar 5x em relação a x. O 5 sai da derivada,
Aqui tem o número 1, desce o 1, subtrai 1, vai ficar 5 vezes x elevado a zero, que é igual a 5. Portanto, a solução da integral 5 dx é igual a 5x. Então, a integral de x ao quadrado menos 2x mais 5 dx vai ser o quê? Vai ser x ao cubo sobre 3, que é a primeira integral aqui, de x ao quadrado, menos x ao quadrado mais 5, isso aqui, né? X. Como a integral é indefinida, ou seja, nós não definimos o intervalo de integração, existe uma família de curvas que vai corresponder a essa integral. Portanto, a gente adiciona uma constante c no final. Veja que interessante, pessoal. Olha que interessante. Essa aqui é a solução dessa integral. Se a gente derivar x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x mais c em relação a x, vai ser igual a quanto? Primeiro aqui, desce o 3 e fica x ao quadrado sobre 3. Menos, desce o 2, subtrai 1, fica menos 2x. Mais 5 vezes x elevado a zero, e a derivada de uma constante é zero. Isso aqui, portanto, ficou igual a x ao quadrado menos 2x mais 5, que é exatamente a função que eu acabei de integrar. Vamos ver no MATLAB essa função e a sua integral. Então, pessoal, eu fui lá no MATLAB e plotei o gráfico da nossa função f de x e do resultado da integral com diferentes valores daquele c, da constante. Lembra? A integral ela está indefinida. A gente não definiu o intervalo de integração. Se a gente não definiu o intervalo de integração, existe uma família de equações que satisfazem aquela integral. Essa aqui é a nossa função f de x. Ela é igual a x ao quadrado menos 2x mais 5. Eu plotei a função no intervalo de 0 até 5. Aqui está o eixo do x e aqui está o eixo do y. E o eixo y contém tanto a função f de x, como também tem a integral, a função integral de f de x. A primeira solução é para c igual a zero. Então, a gente colocou aqui, ó, c igual a zero, está aqui em vermelho. É a integral de f de x dx, f de x está aqui embaixo, né? Que é igual a x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5. Em laranja, o valor dela para x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x, aqui faltou o x aqui embaixo, mais 5. Em roxo aqui está a função x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x mais 10. Essa daqui. Em verde está a função x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x mais 15. E aqui em azul claro está a função x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x mais 20. Então aqui eu coloquei os valores de c, 0, 5, 10, 15 e 20. Existem N curvas que satisfazem a solução da integral de x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, a integral
de uma função indefinida, como essa, que é x ao quadrado menos 2x mais 5 dx, x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x mais uma constante c. Existem aí n curvas para todos os valores de c possíveis que satisfazem a essa integral. Para determinar o valor de c, eu tenho que estabelecer a linha de contorno ou um limite de integração para poder saber exatamente qual que é o valor de c. Vamos verificar se realmente aquela integral está certa. Quando a gente definiu integral, conceituou integral, a gente dividiu a nossa função em pequenas áreas, em retângulos, né? E calculamos o somatório das áreas de cada um desses retângulos. A somatória das áreas de cada um desses retângulos tem que ser igual à área abaixo da função. Vamos colocar aqui o enésimo retângulo. E a gente observou que quanto mais estreito esse ΔX aqui, melhor é a aproximação da área. Esse pequeno erro que acontece em cima aqui, né, ele vai desaparecer na medida que o ΔX tende a zero. Então vamos lá no MATLAB e vamos calcular o somatório de todas essas áreas para diferentes valores de ΔX e verificar se a solução daquela integral, no intervalo de 0, por exemplo, de 0 a 5, de 0 a 3, de 0 a 2, vai bater com o valor da área. Eu fiz aqui uma preliminar no código, só para agilizar um pouquinho. Aqui está a linha de comando, que vai limpar a linha de comando, vai limpar as variáveis e fechar todas as janelas que estejam eventualmente abertas. Esse delta é o ΔX, é a largura daqueles retângulos, né? Então esse aqui é o ΔX. Lembra lá, vamos escrever aqui, ó, ΔX, a largura dos retângulos. O x vai variar de 0 a 5 com aquela resolução de 0,01, que é o delta. Essa aqui é a função f de x, que é x ao quadrado menos 2x mais 5, e aqui é a solução que a gente determinou, que é a integral de x ao quadrado menos 2x mais 5, que é x ao cubo, né? X ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x. Eu não coloquei o valor de c aqui, porque a gente vai trabalhar no limite, com um limite definido para a gente comprovar a área. No eixo horizontal, o valor de x, e no eixo vertical, a função f de x. Liguei o grid e pedi para ele esperar para plotar outros gráficos. Aqui eu defini o limite de y, o limite o label de x e o label do eixo y. Nós temos que calcular o somatório da área abaixo da curva. Então a gente vai utilizar o comando sum. Sum f de x, vamos somar todos os valores de f de x no intervalo x maior que 0 e, por exemplo, x menor ou igual a 3, no intervalo de 0 a 3. Tá? Então vamos fazer o somatório de todos os valores da função f de x no intervalo de x igual a 0 até x igual a 3. Né? Vamos deixar aqui sem, vamos fazer assim, o somatório. Somatório vai ser igual a isso daqui. Não vamos colocar o ponto e vírgula, daí ele vai escrever aqui embaixo o valor. Bom, lembra? Eu tenho que pegar esse somatório e multiplicar pelo delta. Então vamos fazer aqui embaixo. Ó. Somatório é igual a somatório vezes delta, que é a largura de cada um dos retângulos. E isso aqui vai ser o valor da área. Vamos tirar esse daqui, ó. Assim ele vai colocar direto o resultado. Somatório vezes delta vai ser a área, a soma de todos os retângulos. Então isso aqui deve dar a área abaixo da curva. Então está aqui a nossa função. E ali embaixo está dizendo, ó,
a soma de todos os retângulos com uma resolução de 0,01 delta, né, vai me dar 15. Mas será que está certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte agora, então. Vamos fazer, vamos calcular quanto vale o valor dessa função da integral no ponto x igual a 3 e no ponto x igual a 0. E subtrair uma da outra, eu devo ter o valor de 15 também. Então vamos lá. Então vamos fazer assim, no ponto x igual a 3. Aqui o x vai deixar de ser um vetor, vai passar a ser um valor único, né? E vamos calcular quanto vale essa integral aqui, Vamos chamar assim, vou fazer assim, Ctrl C. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos tirar o ponto e vírgula. Integral de f de x no ponto 3. Ele vai calcular para a gente e vai dizer o valor. E para x igual a 0, fazer a mesma coisa. Integral de f de x em x igual a 0, ele vai nos dizer quanto é que vale esse valor. E agora, pessoal, lembra? O limite superior menos o limite inferior vai me dar a área. Então, a área vai ser igual a este, que é o limite superior, Ctrl V, menos o limite inferior, que é o 0. Aqui é menos. É para funcionar. O resultado desse somatório vezes o delta, vamos botar aqui somatório, vezes o delta, é para ser exatamente a mesma coisa do que a área calculada aqui embaixo. Deve dar próximo de 15. Vamos ver? Tá lá, pessoal. Aqui, o somatório vezes o delta deu 15,0. A integral deu exatamente 15. Vamos aumentar essa resolução para ver se aproxima mais o resultado? Tá lá, pessoal. Quanto menor o delta x, né? Quanto menor for a somatória de todos aqueles retângulos, mais se aproximam da área. Se eu usar um delta muito pequeno, vai divergir o resultado, né? Menos preciso vai ser o resultado. Vamos dizer, 15,6. A integral continua sendo 15, mas a somatória das áreas de cada um dos retângulos, ela é um pouquinho mais, tem um erro maior, né? Se eu aumentar ainda mais a resolução, né, vai me dar mais preciso ainda o cálculo. Está quase 15, agora deu 15, tá? Então está aí comprovado, né, pessoal, que somar os retângulos embaixo da curva é igual calcular a integral e substituir os limites de integração. De cima menos o de baixo. O que a gente fez? Nós calculamos a integral da função x ao quadrado menos 2x mais 5 dx. E chegamos nessa função x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x mais c. O c é justamente por não termos os limites de integração definidos, eu tenho aqui um conjunto, uma família de funções com diferentes valores de c que vão me dar a solução dessa integral. Então, nós fomos lá no MATLAB e resolvemos a integral para o intervalo entre 0 e 3 da função x ao quadrado menos 2x mais 5 dx. A gente faz assim, x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado mais 5x mais c nos limites de 0 até 3. Então, o que a gente faz? Substitui primeiro de cima e subtrai do limite inferior. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 ao cubo sobre 3 menos 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 mais c. Limite superior menos o limite inferior.
0 ao cubo sobre 3, menos 0 ao quadrado, mais 5 vezes 0, mais c. Aqui, anula, 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 sobrou c. Aqui vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, 27, dividido por 3, vai dar 9. Menos 9, mais 15, mais c, menos c. Cancela esse c com este c, cancela esse 9 com esse 9, e o resultado é exatamente 15 unidades de área, como nós vimos lá no MATLAB. Legal, né, pessoal? Aqui está demonstrado, então, que se eu somar as áreas dos retângulos com um ΔX muito pequeno, o número de retângulos vai tender a crescer, 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 até que a somatória de todos eles seja exatamente igual à área abaixo da curva. Beleza, pessoal?